E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo, que bom. Vamos começar o estudo do livro Fisiologia do Exercício, Nutrição, Energia e Desempenho Humano, de Macardo e Cat. Esta é a 8ª edição, publicado pela editora Guanabara Kugan, beleza? Esse livro é grande, então o estudo vai ser longo. Bem, a primeira parte desse livro fala da história da fisiologia, como surgiu, os principais pesquisadores da área e como essa parte ela tem uma incidência mínima. Para falar a verdade, eu nunca vi cair em concurso público. Nós vamos pular. Aí, se alguém tiver interesse, é só ler o livro para conhecer essa parte da fisiologia, beleza? Vamos lá então, começando. Parte 1, Fisiologia do Exercício. Seção 1, Nutrição, a base para o desempenho humano. Visão geral. A nutrição e a fisiologia do exercício estão naturalmente interligadas. Entender a relevância das fontes energéticas e o papel que os diversos nutrientes desempenham na liberação e transferência de energia é muito importante no estudo do movimento e do desempenho humano. Os nutrientes fornecem energia e regulam os processos fisiológicos antes, durante e após a atividade física, de modo que a melhora no desempenho humano frequentemente está ligada a modificações nutricionais. Portanto, nem sempre uma otimização no tempo e esforço serão, por si só, capazes de melhorar a performance e é necessário também melhorar as práticas nutricionais. Vamos para o capítulo 1, Carboidratos, Lipídios e Proteínas. Os carboidratos, lipídios e as proteínas, os chamados macronutrientes, têm como função fornecer energia para a manutenção das funções corporais durante o repouso e a atividade física. Além disso, preservam a integridade estrutural e funcional do organismo. Parte 1, Carboidratos. Tipos e fontes de carboidratos. Os vegetais constituem a fonte de carboidratos na dieta humana, com exceção da lactose e de uma pequena quantidade de glicogênio de origem animal. Eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. O que diferencia esses tipos de carboidratos são o número de açúcares simples ligados nessas moléculas. Vamos para os monossacarídeos. O monossacarídeo representa a unidade básica de um carboidrato. A glicose, a frutose e a galactose são os principais monossacarídeos. A glicose, dextrose ou açúcar do sangue, consiste em uma molécula de 6 carbonos e é formada naturalmente no alimento ou no corpo através da digestão de carboidratos mais complexos. A gliconeogênese, formação no corpo de novas moléculas de açúcar, ocorre principalmente no fígado por meio de resíduos de carbono oriundos de outros compostos, em geral aminoácidos, mas também pode ser glicerol, piruvato e lactato. Após ser absorvido pelo intestino delgado, a glicose pode seguir uma das 3 vias. 1. Torna-se disponível como fonte de energia para o metabolismo celular. 2. Forma glicogênio para ser armazenado no fígado e no músculo. Ou 3. É convertida em gordura, triacilglicerol, para, posteriormente, ser usada como energia. Nessa figura, nós vemos a glicose e os outros carboidratos formados nos vegetais através da fotossíntese. A frutose, açúcar das frutas ou levulose, é encontrada nas frutas e no mel. É uma fonte de energia que se direciona rápida e diretamente do sistema digestório para o sangue, sendo convertida principalmente em gordura, mas também em glicose no fígado. Já a galactose não existe livremente na natureza. Ela se combina com a glicose para formar o açúcar nas glândulas mamárias durante a lactação. O corpo transforma a galactose em glicose para uso no metabolismo energético. Vamos para oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são formados quando há ligação química de 2 a 10 monossacarídeos. Os disacarídeos, açúcares duplos, são os principais oligosacarídeos e, assim como os monossacarídeos, são chamados de açúcares simples. Aqui temos uma tabela com os nomes comerciais de alguns açúcares simples e o percentual de frutose e glicose. Os 3 principais disacarídeos são a sacarose, que é formada por glicose mais frutose. É o disacarídeo mais comum, encontrado na maioria dos alimentos que contêm carboidrato, como beterraba, cana-de-açúcar, sorgo e mel. A lactose, que é formada por glicose mais galactose. Um açúcar não encontrado nos vegetais, existe naturalmente apenas no leite. E a maltose, que é glicose mais glicose.
é o açúcar do malte, encontrado na cerveja, nos cereais matinais e nas sementes em germinação. Ela tem baixa contribuição para o conteúdo de carboidratos na dieta. Vamos para os polissacarídeos. São os carboidratos complexos, formados durante o processo químico de síntese por desidratação, perda de água, e possuem ligação de 3 ou mais moléculas de açúcar. As fontes podem ser tanto vegetais quanto animais. Polissacarídeos vegetais. Os mais comuns são o amido e as fibras. O amido, encontrado nas sementes, no milho, nos pães, massas, etc., apresenta-se sob duas formas. A amilose, cadeia linear longa de unidades de glicose entrelaçadas em uma espiral helicoidal, e a amilopectina, ligação de monossacarídeos altamente ramificadas. Com relação ao amido, aqueles com uma quantidade relativamente de amilopectina são digeridos e absorvidos rapidamente, e aqueles com alto conteúdo de amilose são degradados, hidrolisados de forma mais lenta. As fibras ocorrem exclusivamente nos vegetais. Constituem a estrutura das folhas, caules, raízes, sementes e cascas das frutas. As fibras são resistentes à degradação química pelas enzimas digestivas humanas, sendo que apenas uma pequena porção é fermentada pelas bactérias intestinais e participa finalmente das reações metabólicas após a absorção. Prosseguindo, implicações da deficiência de fibras para a saúde. Estudos indicam que uma alta ingestão de fibras, especialmente de cereais integrais, está associada a menor ocorrência de obesidade, resistência à insulina e diabetes tipo 2, hipertensão, níveis sanguíneos elevados de colesterol, câncer coloretal e cardiopatia. Entretanto, as fibras insolúveis na água, como a celulose e os produtos ricos em celulose, farelo de trigo, não reduzem o colesterol. As fibras retêm água e aumentam o volume dos resíduos alimentares no intestino. Além disso, reduzem a secreção de insulina ao diminuírem a velocidade de absorção dos nutrientes pelo intestino delgado após a ingestão de alimentos, o que leva à proteção contra cardiopatias e obesidade. O ponto negativo é que o consumo de fibras em excesso inibe a absorção intestinal dos minerais cálcio, fósforo e ferro. E essa tabela mostra a quantidade de fibras de alguns alimentos. Vamos para: nem todos os carboidratos são fisiologicamente iguais. A velocidade de digestão dos diferentes tipos de carboidratos provavelmente explica a relação entre o consumo de carboidratos e o diabetes mellitus e excesso de gordura corporal. Os alimentos com muitas fibras diminuem a velocidade de digestão dos carboidratos, minimizando aumentos nos níveis de glicemia. Por outro lado, os amidos processados e com poucas fibras entram no sangue de forma rápida, alimentos com alto índice glicêmico. O pico de glicemia que acontece após a ingestão de amido processado e refinado e açúcares simples produzem 3 efeitos. 1. Produção excessiva de insulina pelo pâncreas. 2. Eleva as concentrações plasmáticas de triacilglicerol. E 3. Acelera a síntese de gordura. O consumo elevado e constante de açúcares simples diminui a sensibilidade do organismo à insulina, o que exige do pâncreas uma produção cada vez mais alta de insulina para otimizar os níveis de glicemia. Quando o pâncreas não dá mais conta de produzir insulina para fazer essa regulação da glicemia, ocorre o diabetes tipo 2. Vamos para glicogênio, o polissacarídeo animal. O glicogênio é o carboidrato presente nos músculos e no fígado dos mamíferos. Ele constitui-se como um grande polímero polissacarídeo sintetizado da glicose no processo de glicogênese, catalisado pela enzima glicogênio-sintase. A síntese de glicogênio exige energia, uma vez que um ATP, no estágio 1, e um UTP, trifosfato de uridina, no estágio 3, são degradados durante a glicogênese. Quanto glicogênio é armazenado pelo corpo? Um homem bem nutrido, de 80 quilos, armazena cerca de 500 gramas de carboidrato. A maior parte está sob a forma de glicogênio muscular, 400 gramas mais ou menos, e o restante é o glicogênio hepático, de 90 a 110 gramas. A glicose sanguínea representa apenas cerca de 2 a 3 gramas. Como cada grama de glicose, contém aproximadamente 4 quilocalorias de energia, esses 500 gramas de carboidrato representam cerca de 2.000 calorias de energia em armazenamento. De maneira geral, o corpo armazena pouco carboidrato, variando bastante conforme os hábitos alimentares da pessoa. Por exemplo, para alguém que faz uma dieta com baixo teor de carboidrato, essas reservas são praticamente depletadas.
Em contrapartida, para aqueles que realizam uma dieta com muito carboidrato, essas reservas são duplicadas, chegando a 1.050 gramas para um homem de 70 e 840 gramas para uma mulher de 56 quilos. Um ponto importante é que, durante o exercício, o glicogênio intramuscular é a principal fonte de carboidrato para o músculo ativo. Além disso, o glicogênio hepático é rapidamente reconvertido em glicose sanguínea, glicogenólise, como suprimento extramuscular para a realização do exercício. Essa depressão de glicogênio muscular e hepático por meio de dieta com restrição de carboidratos ou pela realização de exercícios intensos estimula a síntese de glicose. Isso acontece por meio de vias metabólicas gliconeogênicas a partir de outros nutrientes, particularmente as proteínas. Vamos para importantes conversões de carboidratos. Glicogênese. Síntese de glicogênio a partir de glicose. Glicose, glicogênio. Gliconeogênese. Síntese de glicose a partir de nutrientes diferentes do carboidrato. Proteína em glicose. E glicogenólise, formação de glicose a partir do glicogênio hepático. Glicogênio para glicose. Consumo recomendado de carboidratos. Embora não haja uma recomendação mínima ou máxima absoluta de carboidratos, para uma pessoa sedentária de 70 quilos, o consumo diário de carboidratos gira em torno de 40 a 50% das calorias totais, cerca de 300 gramas. Para as pessoas fisicamente ativas e envolvidas em treinamento físico, esse consumo deve subir para 60% das calorias diárias, 400 a 600 gramas. Predominantemente sobre a apresentação de frutas, grãos e legumes ricos em fibras e não refinados. Em períodos de treinamento intenso, esse percentual de ingestão de carboidratos pode subir para 70%. O papel dos carboidratos no organismo. Preste atenção, esse é um ponto importante relacionado aos carboidratos e que cai com bastante incidência nos concursos Brasil afora e de diversas bancas, beleza? Atenção então. Primeiro papel dos carboidratos é como fonte de energia. Os carboidratos atuam principalmente como combustível energético, principalmente durante a atividade física intensa. A energia que vem da glicose sanguínea e do glicogênio muscular aciona os componentes contráteis dos músculos, assim como outros trabalhos biológicos. Quando as células alcançam sua capacidade máxima de armazenamento de glicogênio, o excesso de açúcar é convertido em gordura e armazenado. Isso explica o aumento da gordura corporal em dietas com muito carboidrato e mesmo com pouco lipídio. Segundo, o papel dos carboidratos é preservação de proteínas. O consumo adequado de carboidratos ajuda a preservar as proteínas teciduais. Em condições normais, a proteína é extremamente importante para a manutenção, o reparo e o crescimento dos tecidos e, de forma bem pequena, como fonte de energia. A depressão das reservas de glicogênio, que acontece com a inanição, dieta com baixa ingestão de carboidratos e exercícios extenuantes prolongados, afeta de maneira considerável a mistura metabólica das fontes de energia. Além de estimular o catabolismo da gordura, também estimula o uso da proteína como fonte de energia. Isso acontece porque o corpo precisa manter os níveis plasmáticos de glicose, mesmo com as reservas de glicogênio insuficientes. Em condições extremas, isso reduz a massa de tecido magro e sobrecarrega os rins com solutos, que são os subprodutos nitrogenados do catabolismo proteico. E 3. Iniciador metabólico, prevenção da cetose. Os componentes do catabolismo dos carboidratos atuam como substrato iniciador para a oxidação das gorduras. A degradação insuficiente de carboidratos faz com que a mobilização das gorduras ultrapasse a sua oxidação. E se não há subprodutos do catabolismo do glicogênio suficientes para a degradação completa da gordura, haverá o acúmulo de corpos cetônicos. Quando presentes em excesso, as cetonas aumentam a acidez dos líquidos corporais, produzindo uma condição chamada acidose, que é prejudicial ou, mais especificamente, no caso da degradação das gorduras, a cetose. Vamos para o quarto papel dos carboidratos, que é combustível para o sistema nervoso central. O SNC precisa de um fluxo contínuo de carboidratos para o seu funcionamento adequado. Em condições normais, o encéfalo metaboliza quase exclusivamente a glicose do sangue como fonte de energia. No diabetes mellito mal controlado, o encéfalo adapta-se depois de aproximadamente 8 dias para metabolizar maiores quantidades de gordura, sob a forma de cetonas, para obter energia.
As dietas com pouco carboidrato e rica em gordura também induzem adaptações no músculo estriado esquelético que aumentam a utilização da gordura durante a atividade física de nível baixo a moderado, preservando o glicogênio muscular. O nível de glicemia geralmente permanece regulado nos limites por dois motivos. 1. A glicose atua como principal fonte de energia para o metabolismo do tecido nervoso. E 2. A glicose representa a única fonte de energia para os eritrócitos. Tanto em repouso quanto durante a atividade, a glicogenólise hepática mantém os níveis de glicemia normais. Durante a atividade física prolongada, os níveis de glicose sanguíneo caem abaixo do normal, enquanto que o músculo ainda continua catabolizando a glicose sanguínea disponível, causando a hipoglicemia. Isso prejudica o desempenho físico, leva à fadiga do sistema nervoso central e, se essa hipoglicemia for persistente e profunda, pode levar à perda da consciência e causar danos cerebrais irreversíveis. Vamos para a dinâmica dos carboidratos durante a atividade física. Outro ponto importantíssimo e que cai com bastante incidência em concurso, a relação dos carboidratos com a atividade física, beleza? Atenção! A intensidade e a duração do esforço e a aptidão e o estado nutricional da pessoa que se exercita determinam, em grande parte, a mistura de combustíveis durante a atividade física. No estágio inicial do exercício, o glicogênio muscular é a principal fonte de energia na forma de carboidratos. À medida que o exercício progride de baixa para alta intensidade, o fígado aumenta a liberação de glicose para o músculo que está ativo. O carboidrato fornece rapidamente energia na forma de ATP durante a atividade aeróbica intensa, por isso ele é a fonte preferida. Já durante o exercício anaeróbico, que requer glicólise, o carboidrato é o único combustível para ressíntese de ATP. A concentração de glicose sanguíneo regula a produção hepática de glicose por feedback, ou seja, um aumento da glicemia inibe a produção hepática de glicose durante o exercício. E essa disponibilidade de carboidrato também inibe a mobilização e utilização de gordura para a obtenção de energia durante o exercício. Assim, a ingestão de carboidratos com alto índice glicêmico antes do exercício inibe dois processos. 1. A oxidação de ácidos graxos de cadeia longa pelo músculo estriado esquelético. E 2. A liberação de ácidos graxos livres, o AGL, pelo tecido adiposo. Vamos para exercício de alta intensidade. Os fatores neurohumorais durante o exercício intenso diminuem a liberação de insulina e aumentam a produção de epinefrina, norepinefrina e glucagon. Essas respostas hormonais ativam a glicogênio fosforilase, que é a enzima que facilita a glicogenólise no fígado e nos músculos estriados esqueléticos ativos. Como o glicogênio muscular fornece energia sem oxigênio, ele contribui com energia considerável nos primeiros minutos de exercício. Com o prolongamento do exercício, a glicose transportada pelo sangue aumenta sua contribuição como combustível metabólico. Essa figura mostra que a captação da glicose do sangue circulante pelos músculos aumenta acentuadamente durante o estágio inicial do exercício e continua aumentando à medida que o exercício prossegue. E essa dependência seletiva do metabolismo dos carboidratos durante a atividade aeróbica de alta intensidade ocorre porque a sua velocidade de transferência de energia é 2 vezes maior que a das gorduras ou das proteínas. Além disso, o carboidrato produz cerca de 6% mais energia do que a gordura por litro de oxigênio consumido. E no caso dos exercícios moderados e prolongados? No estágio inicial de exercício, que vai do repouso até o exercício moderado, o glicogênio muscular consegue fornecer quase toda a energia necessária. Nos próximos 20 minutos, o glicogênio hepático e muscular supre de 40% a 50% das necessidades energéticas, sendo o restante vindo do catabolismo da gordura e um pouco de proteína. Essa mistura de nutrientes para a obtenção de energia depende da intensidade relativa do exercício. Durante a realização de atividade leve, a gordura atua como principal substrato energético durante todo o exercício. Com a continuidade do exercício e a diminuição do carboidrato como fonte de energia, a gordura vai fornecendo uma porcentagem cada vez maior da energia total. Por fim, a produção de glicose hepática não consegue mais acompanhar o ritmo de utilização da glicose pelos músculos, o que resulta na diminuição plasmática de glicose, podendo levar ao quadro de hipoglicemia. Em exercícios de endurance, a fadiga, exaustão, acontece por conta desse comprometimento do conteúdo de glicogênio hepático e muscular.
A resposta para esse ponto de fadiga pode estar relacionada com 3 fatores. 1. Disponibilidade diminuída de glicose sanguínea para o pleno funcionamento do sistema nervoso central. 2. Papel do glicogênio muscular como iniciador da degradação de gordura. E 3. Liberação mais lenta de energia da gordura em comparação com a degradação de carboidratos. Vamos para efeito da dieta nas reservas musculares de glicogênio e no endurance. É fato que a composição da dieta afeta profundamente as reservas de glicogênio e o desempenho subsequente nos exercícios. Um experimento formou 3 grupos, cada um com uma dieta específica. O primeiro grupo tinha uma dieta rica em gorduras, o segundo tinha uma dieta balanceada e o terceiro tinha uma dieta rica em carboidratos, 82% das calorias. Foram verificadas as quantidades de glicogênio muscular nos 3 grupos, onde o primeiro apresentou uma média de 0,63 gramas de glicogênio por 100 gramas de músculo estriado esquelético úmido, 1,75 grama para o segundo grupo e 3,75 grama para o grupo 3, que é o grupo da dieta rica em carboidrato. A capacidade de resistência durante um exercício intenso de bicicleta variou consideravelmente. O grupo da dieta equilibrada conseguiu realizar o teste por 114 minutos. O grupo da dieta rica em gordura realizou por apenas 57 minutos. E o grupo da dieta rica em carboidratos melhorou o desempenho de resistência em mais do triplo do observado com a dieta rica em gordura. Esses resultados mostram de modo conclusivo a importância do glicogênio muscular para sustentar uma atividade física intensa de mais de 1 hora de duração. Resumo dessa parte de carboidratos. 1. As 3 principais classificações dos carboidratos incluem monossacarídeos, glicose, galactose e frutose, oligosacarídeos, os disacarídeos como sacarose, lactose e maltose, e os polissacarídeos, que contêm 3 ou mais açúcares simples, produzindo amido e fibras vegetais e glicogênio. 2. A glicogenólise descreve a reconversão do glicogênio em glicose. A gliconeogênese se refere à síntese de glicose proveniente das proteínas. 3. O consumo excessivo de açúcares simples e de outros carboidratos de absorção rápida tem consequências negativas sobre a saúde. 4. Os carboidratos armazenados em quantidade limitada no fígado e nos músculos estriados esqueléticos desempenham 4 funções importantes. A primeira é: fornecem uma importante fonte de energia. 2. Evitam a degradação das proteínas. 3. Atuam como iniciador metabólico para o catabolismo da gordura. E 4ª função, fornecem suprimento necessário e ininterrupto de energia para o sistema nervoso central. 5º ponto. O glicogênio muscular representa o principal substrato energético durante o exercício anaeróbio. O glicogênio muscular e a glicose do fígado contribuem de forma substancial para o metabolismo energético nas atividades de resistência de maior duração. 6. A gordura contribui com cerca de 50% das necessidades energéticas durante o exercício com intensidade de leve a moderada. A gordura intramuscular armazenada e a gordura derivada dos adipócitos tornam-se importantes durante o exercício prolongado. Nessa situação, as moléculas de ácidos graxos, AGL circulante, suprem mais de 80% das necessidades energéticas do exercício. 7º ponto da revisão. Uma dieta deficiente em carboidratos leva rapidamente à depressão do glicogênio muscular e hepático. Isso afeta substancialmente tanto a capacidade de realizar um exercício máximo, quanto a capacidade de manter um exercício aeróbico de alta intensidade. 8. Pessoas que treinam intensamente devem consumir entre 60% e 70% das calorias diárias sob a forma de carboidratos, predominantemente como carboidratos complexos não refinados, de 8 a 10 gramas por quilo de massa corporal. E 9. Quando ocorre depressão do suprimento de glicogênio muscular, a intensidade da atividade física diminui para um nível determinado pela capacidade do corpo de mobilizar e oxidar gorduras. Bem, terminamos aqui a parte de carboidratos, mas vamos dar uma treinadinha rápida, beleza? Então vamos lá. Beleza, vamos lá então resolver algumas questões com o tema carboidratos. Essas questões não têm a citação explícita do livro Fisiologia do Exercício, mas esses concursos tinham na sua referência para estudo o livro Fisiologia do Exercício, ok? E esse tema, ele é importante e praticamente cai em todo concurso de educação física, falando especificamente dos macronutrientes, sejam elas provas da área escolar ou da área de treinamento, ok? Então bora lá.
Ano 2015, banca CESP-Cebrasp. Prova para técnico desportivo. Os carboidratos proporcionam um substrato para armazenar energia na forma de glicogênio intramuscular, utilizado para gerar ATP por via anaeróbica. Esse processo é importante no exercício de alta intensidade, que requer liberação rápida de energia acima dos níveis proporcionados pelo metabolismo aeróbio. Então, esse texto está correto ou está errado? Ele está certo. Então, basicamente, ele fala do carboidrato como substrato energético e, especificamente, como esse carboidrato é utilizado na via anaeróbia, ok? Então, é uma questãozinha que é importante e esse tipo de assunto está sempre caindo em diversos concursos de educação física. Beleza? Vamos para a questão 2, ano 2020, banca Educa. É outra questão dentro de um concurso para educador físico, área de treinamento. O carboidrato é um macronutriente composto por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Também são comumente chamados de glicídios e açúcares, e temos nele a principal fonte de energia do nosso corpo, que é utilizada durante o exercício, uma vez que, quando ingerido e absorvido, é responsável por liberar glicose, que fornece energia para as células e faz a manutenção metabólica glicêmica. Outra questão perguntando sobre o carboidrato como substrato energético durante a prática de atividade física, beleza? De acordo com sua composição, assinale de 1 a 5 de acordo com os parênteses. Então nós teremos aqui a afirmação de um lado e a explicação do outro, ok? Então vamos analisar. 1. Monossacarídeos. 2. Polissacarídeos. 3. Sacarose. 4. Maltose. 5. Lactose. Quando eu vou responder questões assim, eu sempre procuro numerar primeiro aquela que é mais fácil de identificar. Para mim, dentre essas 5, a maltose é mais fácil de se identificar, até porque ela não é muito comum. E em seguida, a lactose, ok? Então, monossacarídeo, polissacarídeo e sacarose eu vou deixar para depois, caso eu não consiga achar a resposta apenas com essas duas informações. Normalmente, dá. Vamos ver se dá certo? É o açúcar do leite. Aí, disse lactose, é muito mais fácil, né, identificar que ele é o açúcar do leite, sintetizado nas glândulas mamárias dos mamíferos. Então nós já colocamos aqui número 5 como a primeira alternativa. Nisso, nós já eliminamos duas respostas, letra B e a letra E. Olha que beleza, né? Então vamos lá, vamos ver quantas mais nós conseguimos eliminar achando a resposta para a maltose. De composição menos complexa, possuem de 3 a 7 carbonos em sua estrutura. Então, ó, não é a maltose, vamos atrás da maltose. São exemplos desse tipo de carboidrato o extrato de cana-de-açúcar, da beterraba, uva e mel. Também não é ainda a maltose. Seguindo. São moléculas complexas formadas pela união de diversos monossacarídeos. São exemplos o amido e a celulose. Ainda não é. Então vamos lá. Esse tipo de disacarídeo não é encontrado naturalmente na natureza, sendo assim obtido pela indústria através da fermentação de cereais, como por exemplo a cevada. Achamos a nossa querida maltose. Então nós sabemos que a primeira é 5 e a última é 4. Vamos ver como é que estão as outras? Para a nossa alegria, todas as respostas que nós encontramos dentro daquilo que nós separamos terminam com a 4. Então nós vamos, pela ordem agora, tentar preencher, ok? Faltou encontrar monossacarídeos, polissacarídeos e a sacarose. De composição menos complexa, possuem de 3 a 7 carbonos em sua estrutura. Alguns exemplos desse tipo de carboidrato são galactose, glicose e frutose. Bom, com esses exemplos nós identificamos essa segunda afirmação como sendo os monossacarídeos. Então aqui nós vamos marcar 1. Vamos lá, dar uma olhada nas respostas. Letra A, 5, 1, 4, no final, né? Beleza. Letra C, 5, 3. Opa, a C nós também vamos eliminar. E letra D, 5, 1, 4 no final. Agora nós estamos entre A e D. Beleza? Na próxima nós já encontramos a resposta, né? Vamos lá então. São exemplos desse tipo de carboidrato o extrato da cana-de-açúcar, da beterraba, uva e mel. Além do açúcar comum que utilizamos em casa, ser exemplo dessa classe de carboidratos. Nós estamos falando da sacarose.
Sacarose é o número 3. Então agora nós achamos, né? 5, 1, 3, 2 e 4. Resposta, letra A. Normalmente, essa questão aqui, ela não facilitou porque nós precisamos perder muito tempo com ela. Normalmente, você achando 2 respostas, já fica praticamente certa a nossa alternativa. Mas aqui não, nós precisamos achar 4 entre as 5 afirmações. Faz parte, de vez em quando aparece dessa forma, tá? Mas tá aí respondido, letra A. 3. Ano 2022, Banca VUNESP, orientador desportivo, lá para a prefeitura de Guaratinguetá. De acordo com a literatura, durante a prática de exercícios físicos, quais são as 2 principais biomoléculas de reserva energética? Claro que nós entendemos que os 3 macronutrientes também podem ser utilizados como substrato energético durante a atividade física. Mas aqui, preste bem atenção, a questão quer saber das reservas energéticas. E o nosso corpo normalmente tem 2 reservas energéticas, que são os carboidratos, que é armazenado na forma de glicogênio hepático e muscular, e os lipídios, que ficam lá armazenados no tecido adiposo, ok? Então, sem mais delongas, nossa resposta é a letra C, lipídios e carboidratos, beleza? Vamos fazer mais uma, vamos para número 4, ano 2022, Banca VUNESP. Essa aqui já é prova para a área de educação física escolar, Prefeitura de Campinas, ok? Dietas com base na ingestão de gorduras e na restrição total ou parcial da ingestão de carboidratos têm aumentado sua popularidade entre jovens que pretendem diminuir seu peso corporal. A respeito desse tema, o professor de educação física precisa orientar os seus alunos que os carboidratos... Então, o que o professor vai falar sobre os carboidratos diante dessa, digamos, modinha de cortar carboidrato e aumentar o consumo de gordura visando a perda de peso, beleza? Letra A. Podem ser completamente retirados da dieta. Espera aí, vamos analisar. Carboidratos podem ser retirados completamente da nossa dieta? Não, porque nós vimos também, principalmente, porque a glicose é o único substrato energético para o sistema nervoso central. Então, não pode ser retirado, beleza? Então, a letra A nós já descartamos. Letra B, podem ser completamente retirados da dieta? Mesma coisa. Está dizendo que pode ser completamente retirado da dieta, nós já eliminamos e nem perdemos tempo com isso. Letra C, podem ser completamente retirados da dieta? De novo, veja aqui. Apenas com o comecinho das respostas, nós já conseguimos eliminar 3 alternativas. Então, nós estamos agora entre a D e a E. Tá certo? Já facilita muito a nossa vida. Porque agora a nossa margem de erro é de 50%. E nós queremos isso, né? Diminuir a nossa margem de erro para poder ter mais chances de acertar a questão. Letra D, não podem ser completamente retirados da dieta, ok? Porque desempenham funções importantes relacionadas ao metabolismo energético, ok? E à realização de exercícios, como ser fonte de energia, ativador metabólico e combustível para o sistema nervoso central. Alternativa linda, maravilhosa, resposta letra D, ok? Vamos lá olhar para ver por que a E está errada. Não podem ser completamente retirados da dieta, beleza, porque desempenham funções importantes relacionadas ao metabolismo energético, ok, e à realização de exercícios, apesar de inibirem a utilização de fontes de energia provenientes de vários alimentos. Acontece realmente isso com o carboidrato dentro da dieta? Não, né? Então, realmente, nossa resposta é a letra D. Vamos para a última, vamos completar aqui 5. Ano 2022, Banca VUNESP. Mudou a prefeitura, agora é de Guaratinguetá, mas ainda é a área escolar. Tá vendo? Não disse que esse tema, macronutrientes, eles são cobrados nas provas de educação física, tanto para professor de escola quanto para treinador esportivo? É um tema muito importante, beleza? Quanto à dieta de homens e mulheres que adotam um estilo de vida ativo, Macardo e colaboradores afirmam que ela precisa ter cerca de 50 a 60% das calorias na forma de carboidratos, predominantemente. Então ele quer saber quais os tipos de carboidrato que devem estar presentes em maior quantidade na nossa dieta. Vamos lá? Letra A. Açúcares refinados, sucos, bebidas isotônicas e todos os tipos de cereais industrializados. Esse é o tipo de carboidrato que devemos consumir com uma maior frequência? É claro que não. Alternativa errada. Letra B. Amidos, derivados de cereais, frutas e vegetais ricos em fibras.
ok? E que passaram por um cuidadoso processamento. Não é passar em processamento coisa nenhuma, é mais em sua forma natural, beleza? Então também essa alternativa está errada. Letra C, amidos, derivados de cereais, frutas e vegetais ricos em fibras, muito bem, e que não passaram por qualquer processamento. Maravilha! É isso que nós devemos consumir quando falamos em carboidratos na nossa dieta diária. Beleza? Resposta letra C. Conferindo D e E. D, açúcares simples, frutas e vegetais com poucas fibras. Peraí, já paramos por aqui. Não é essa a recomendação, nós devemos ingerir vegetais com bastante fibras. Letra E, os provenientes do metabolismo dos lipídios, como os ácidos graxos livres, acompanhados dos açúcares refinados. Essa aqui foi uma viagem completa, passou lá pelo cinturão de Órion, deu uma volta no sistema solar inteiro e voltou. Claro que não tem nada a ver, né? Então, realmente conferimos que a letra C é a nossa resposta correta. Pronto, resolvemos diversas questões, mostrei que tanto em concurso para a escola quanto para treinamento, esse assunto é muito importante. Beleza? Valeu! Ótimo! Como eu disse anteriormente, normalmente quando falam e perguntam sobre carboidratos em concursos, eles direcionam para a calorimetria e também para o carboidrato como fonte de energia durante os exercícios. Tá certo? Então esses são os principais pontos a serem observados e é para ficar atento nesses detalhes, beleza? Agora nós vamos para a parte 2, lipídios, ou seja, gorduras. Mas não agora, vamos depois. Primeiro vamos descansar, recuperar as nossas energias, tomar um café para continuar o estudo do livro Fisiologia do Exercício, de Macardo, Cat e Cat. Beleza? Valeu e até o próximo estudo.